Vamos lá, vamos falar com a nossa plateia. A gente vai abrir, inclusive, com a reportagem da Letícia Casado sobre essa situação relacionada ao Messias, né? Vamos abrir a coluna da Letícia Casado, falando que o advogado-geral da União, Jorge Messias, que foi indicado por Lula ao Supremo, corre contra o calendário apertado. E mais do que isso, tem aí o Messias, ele acabou unindo bolsonaristas e Alexandre de Moraes. Parece algo até um pouco impossível, mas parlamentares bolsonaristas e o ministro Alexandre de Moraes estão com pelo menos uma agenda em comum: derrotar Messias. Parecia até impossível unir bolsonaristas e Alexandre de Moraes, mas Messias conseguiu isso, hein, Josias? É incrível, né? Incrível mesmo. Agora, quer me parecer que o ministro Alexandre de Moraes não vai prolongar essa associação. Já há no Supremo um movimento que torna esse paradoxo ainda mais eloquente, porque hoje estão os ministros André Mendonça e o ministro Gorjeta, os dois ministros indicados pelo Bolsonaro, estão fazendo corpo a corpo, telefonando para os senadores bolsonaristas para quebrar resistências contra a nomeação do Jorge Messias para o Supremo. Então estão lá Nunes Marques e André Mendonça, dois ministros indicados pelo Bolsonaro, fazendo um trabalho que contrasta com essa implicância, com esse nariz torcido do Alexandre de Moraes para o escolhido do Lula. O Alexandre de Moraes tem razões sentimentais, Fabiola, para preferir o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco, como presidente do Senado, na época em que presidiu o Senado, ele engavetou alguns pedidos de impeachment contra o Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo. Mas o Alexandre de Moraes era campeão de pedidos de impeachment, ainda é. E o Rodrigo Pacheco iniciou um movimento de engavetamento de todos esses pedidos. Depois o Davi Alcolumbre deu sequência a esse movimento. Então o Alexandre de Moraes tem essas razões sentimentais, porque se sentiu protegido pelo Rodrigo Pacheco e depois pelo Davi Alcolumbre. Então ele tem esses motivos sentimentais para preferir o Pacheco em vez do Jorge Messias. Mas, afinal de contas, o Messias foi escolhido pelo presidente Lula, que tem a atribuição constitucional de indicar o ministro. O Lula, inclusive, já sinalizou para o Senado: se vetarem o Messias, eu não vou indicar o Rodrigo Pacheco. Será escolhida outra pessoa, para que não alimentem essa perspectiva de que vamos rejeitar aqui, porque aí nós forçamos o Lula a indicar o Rodrigo Pacheco. Então é um movimento paradoxal. E, curiosamente, isso quebra uma lógica que estabelece uma certa neutralidade na análise de indicados para o Supremo. Quando foi indicado o André Mendonça, quem relatou o pedido, quem relatou a indicação na Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário, foi uma senadora evangélica vinculada ao governo, que foi pedido a ela que fizesse, porque o André Mendonça era evangélico, e ela foi lá e fez o relatório, recomendou vivamente a aprovação. O líder do governo hoje, o Jacques Wagner, o senador Jacques Wagner, disse que votou a favor da indicação dos dois escolhidos pelo Bolsonaro. Ele é um petista, amigo de décadas do Lula. E ele disse: olha, quando um presidente da República escolhe um ministro para o Supremo, ao Senado cabe analisar as qualidades. Se tem os requisitos constitucionais, conhece de direito, não tem nada que o desabone. O Jacques Wagner falou: não me senti à vontade para votar contra, votei a favor. Então esse movimento agora liderado pelo Alcolumbre, ele quebra essa lógica que dá uma certa... Alguns senadores, mesmo de oposição, respeitam a escolha do presidente de plantão, né? E o que o Alcolumbre está fazendo é o oposto do que ele fez no caso do André Mendonça. Também havia uma implicância dele em relação ao André Mendonça, e ele segurou a indicação
por 4 meses, 4 arrastados meses. Agora, em poucos dias, a documentação da indicação do Jorge Messias ainda nem chegou ao Senado e ele já marcou para 10 de dezembro a sabatina e a análise do plenário. Então, o que ele faz agora, em poucos dias, o que demorou 4 meses para fazer em relação ao André Mendonça. Por quê? Porque ele tem a perspectiva de impor ao Lula uma derrota. Então, realmente é um movimento, é tudo muito paradoxal, Fabiola. Ministros do Supremo bolsonaristas defendendo a indicação do Jorge Messias, um ministro identificado hoje com a esquerda, o Alexandre de Moraes, que foi o relator do processo que levou o Bolsonaro à cadeia, implicando com a escolha do Lula. Então, os sinais estão muito invertidos em Brasília. Né? Mas o que se vislumbra, Fabiola, é a aprovação. Porque vai ser, de fato, falamos outro dia aqui, vai ser um fato inédito, desde Floriano Peixoto, que não se rejeita ministro indicado pelo Supremo, indicado pelo presidente da República para o Supremo, e uma derrota como essa imposta ao Lula vai ser um divisor de águas. Realmente aí não se pode fingir que nada aconteceu se isso for levado adiante no Senado. Acho que tem bastante coisa que a gente possa falar sobre se isso vai passar ou não, mas esse ponto que está chamando a atenção das pessoas, né? Nunca imaginaram que Alexandre de Moraes e bolsonaristas poderiam estar do mesmo lado neste caso, mas Messias conseguiu, Sakamoto. Olha, Fabiola, mas eu não acho que sejam todos bolsonaristas não, viu? Porque devido exatamente a mesma razão que está levando o ministro André Mendonça a fazer uma campanha aberta, praticamente, em nome de Jorge Messias, né? Você tem muito seguidor de Jair Messias no Senado que também vai votar a favor de Jorge Messias, sim. Tanto é que parte do bolsonarismo, né, as lideranças do bolsonarismo no Senado, tem medo de traição dentro do próprio campo. De uma vez colocado em votação, eles votam, vai ter senador votando a favor, até porque o voto é secreto, vai ter o senador votando a favor de Jorge Messias. O perfil do atual advogado-geral da União, ele é diferente de outros perfis. Por mais que ele seja uma pessoa próxima ao Lula, tenha um posicionamento engajado, vai votar alinhado com, por exemplo, com pessoas como o Flávio Dino, como o Zanin, em determinadas pautas, né, que são as outras 2 indicações do Lula neste 3º mandato. Em outras, eu acho que o Messias ele vai votar alinhado também com aquilo que ele acredita, com as crenças dele, né? E ele tem um perfil mais conservador, pastor evangélico, né? Tal qual André Mendonça. Então, ele é bem religioso, né? Eu tava vendo até no... Ele é evangélico, pastor evangélico. Ele nas redes sociais dele, ele colocando... sempre foi, e não é uma coisa que está sendo... Ele deixa agora, público, não. Né? Ele deixa público. E essa proximidade, o Messias foi uma das pontes que o Lula usou para se aproximar com o público evangélico também. Então... Mas isso é bom para o Supremo, Sakamoto? Então, a questão é se bom para o Supremo... Primeiro estamos analisando politicamente. Bom para o Supremo se tivesse uma mulher negra agora. Dito isso... Eu estou analisando a indicação do Messias. A indicação do Messias, é mais do que simplesmente o Lula indicou ou não indicou. O Messias tem um perfil lá que interessa uma parte das pessoas, inclusive do Senado Federal. E eu não tenho dúvida nenhuma que uma parte dos seguidores de Jair Messias vai votar em Jorge Messias na hora que abrir a votação. E isso, inclusive, só que agora, neste momento, o bolsonarismo está usando isso para tentar bater no Lula, né? Aproveitando essa insatisfação do Alcolumbre com a não indicação do Pacheco, mas também uma certa insatisfação no Congresso Nacional com as operações sobre o Banco Master, o Banco do Centrão. Né? Que, na verdade, se derem continuidade na investigação, vai pegar muita gente, né? Agora, Fabiola, aquilo que você falou, é o melhor nome, né? E aí não estou analisando o mérito do próprio advogado-geral da União, né? Como quando eu falei isso em outras indicações, também não estou questionando a indicação das pessoas que foram levadas ao cargo. Porém, o Brasil precisa de representatividade, né? A Carmen Lúcia é a única ministra, vai se aposentar no próximo mandato. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, que já teve 2 mulheres, o que é pouco, considerando que o Brasil tem a maioria de mulheres da população, corre o risco de ficar sem mulheres representando o Supremo. E aí, claro, você vai ouvir de gente de direita e da esquerda o quê?
Ah, não, mas o que importa é a competência técnica e não o gênero. Vocês estão dizendo que não tem mulheres com competência técnica para entrar? Vocês estão dizendo que não importa a representatividade? Importa. Então, é isso. Vamos ver se... Eu acho que a aprovação acaba saindo. O Lula vai precisar de mais tempo para construir isso. Quanto mais tempo jogar para frente, melhor para o governo, né, para poder fazer os acordos e tudo isso mais. Na hora que começar o beijamão do Jorge Messias, levado, visitando junto com o Mendonça, com outras pessoas, eu acho que as coisas mudam. Só que, se em última instância o impensável, o imponderável acontecer, que o Lula tiver uma indicação barrada, aí eu acho que abre espaço para uma mulher negra ser indicada. E aí eu quero ver o Senado Federal rejeitar uma mulher negra.